A paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui agora com vocês para a gente começar agora uma nova revista da EBD, a revista do primeiro trimestre do ano de 2022. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo e desejar também que Deus venha estar conosco esse ano, nos ajudando e nos auxiliando a entender toda a boa e perfeita vontade que Ele tem através da sua palavra. Então, a revista que a gente vai começar hoje é a revista chamada A Supremacia das Escrituras. Então, aqui eu vou trazer a primeira lição dessa revista, que é sobre a autoridade da Bíblia. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de convocar a toda a família de vocês para se reunir agora, para a gente fazer uma oração, para já começar essa lição. Então, vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui em tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo ano novo que o Senhor nos tem dado. E eu quero te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor venha nos ensinar mais sobre a tua palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender tudo aquilo que Deus quer falar conosco através dessa lição. E me usa, Senhor, para que eu venha trazer todas essas ideias que o Senhor deseja, para que a tua igreja venha crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Essa é a minha oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou começar lendo o nosso textuário, que é o Salmo 119, versículo 1, que diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A verdade prática dessa lição é a seguinte: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então eu vou dividir essa lição em 3 tópicos, de acordo com a organização da revista. E o primeiro tópico a gente vai falar, primeiramente, da origem da Bíblia, e depois, posteriormente, a gente vai falar sobre a revelação divina de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente entende que a Bíblia vem de Deus. Então, Deus nos concede a sua palavra, e isso está muito claro, registrado nas palavras dos apóstolos. Por exemplo, aqui eu trago 2 Pedro capítulo 1, 20 e 21, que Pedro fala que a profecia proveniente da palavra de Deus, ela não foi emitida por vontade de homem algum, mas que homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a gente percebe que o autor das Escrituras é o Espírito Santo. Em um outro momento, o apóstolo Paulo fala, na segunda carta a Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino, repreensão e correção. Então a gente entende que a palavra de Deus ela vem do alto e não de uma fonte primária humana. E aí, nesse sentido, a gente vai começar agora uma discussão falando sobre a autoridade bíblica. E aí a gente precisa entender a definição de autoridade. Então eu peguei essa definição do dicionário de Oxford Languages, que esse dicionário diz que autoridade é justamente o direito, o poder de você ordenar, de você decidir, de você atuar. Então, a gente vai entender que a autoridade que a Bíblia tem, o poder que ela tem de regular as nossas vidas, de nos ensinar verdades absolutas, ela se dá em função de um poder. Mas para ela ter esse poder, ela precisa ter recebido esse poder de alguém. E aí, como a gente viu que a palavra de Deus ela tem uma origem divina, e Deus é todo-poderoso, então Deus concede o poder dele, a palavra dele, e essa palavra que tem esse poder que foi dado por Deus, então tem a autoridade para reger as nossas vidas. E aí, nesse sentido, eu vou trazer aqui esse Salmo 128, que vai falar justamente isso. Deus exaltou a palavra dele e o nome dele acima de todas as coisas. Então, o Deus de autoridade exaltou a palavra dele acima de todas as coisas, para que essa palavra, que está no topo de todo ordenamento da nossa vida, venha nos regir com autoridade, com direito e com poder. Falando um pouco mais agora sobre a revelação de Deus. Deus se revela ao homem. E ele se revela de forma muito especial, que pode ser dividido em 2 maneiras. A primeira revelação que Deus faz à humanidade é uma revelação geral. É uma revelação que toda a humanidade tem o conhecimento dela. E de que forma isso acontece? Deus se revela na história, de forma soberana, intervindo, direcionando o curso da história, e na criação. Quando a gente observa a inteligência, o ajuste fino, o design que Deus projetou em toda a natureza, em toda a criação, em todo o corpo humano. Isso é uma revelação que todo ser humano tem o contato. Só que a revelação que gera um efeito salvífico para o ser humano é a revelação especial.
E aqui a Bíblia entra dentro dessa revelação especial. A revelação especial de Deus, ela se dá de duas formas. Ela se dá na pessoa de Jesus Cristo e nas Sagradas Escrituras. Então a gente vai estudar um pouco mais agora sobre como foi feito essas Sagradas Escrituras, como que ela é dividida, para a gente entender melhor a nossa regra de fé e prática. Então a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, a gente chama ele de texto massorético. Por quê? Os judeus massoretas eram escribas que surgiram ali dos descendentes dos escribas do Novo Testamento, ali no início ali da Alta Idade Média, e esses judeus, eles compilaram os rolos dos livros do Antigo Testamento em um texto fechado. Então a gente lembra lá, quando Jesus ele vai se manifestar ali no início do livro de Lucas, lá na sinagoga de Nazaré, ele pega o rolo do profeta Isaías. Então, na época de Jesus, os livros estavam separados. E aí esses judeus, com o objetivo de facilitar e de propagar as Sagradas Escrituras ao longo da história, eles reuniram esses rolos nesse texto, que é o texto massorético, que tem 39 livros. O Novo Testamento já tem 27 livros, e o Novo Testamento ele já foi ajuntado, compilado pelos pais da igreja ali no início da Idade Média. Mas como que aconteceu essa escritura? Eu acho pertinente a gente entender como que essa escritura aconteceu para a gente ver mais à frente, posteriormente, que a palavra de Deus ela foi um milagre dela ter sobrevivido até os dias de hoje e que ela tem muita confiabilidade. Então, em um primeiro momento, a primeira tecnologia de escrita que surgiu na humanidade foram os papiros. Então, papiro é uma planta que tinha lá no Egito Antigo. E aí eles pegavam aquela planta lá no Egito Antigo, eles transformavam aquela planta, eles processavam aquela planta em um papel primitivo. E aqui não é à toa que a gente percebe que o primeiro escritor histórico ali do Antigo Testamento foi Moisés. Porque justamente Moisés, a gente sabe que ele foi um príncipe egípcio e ele recebeu toda essa educação egípcia. Então a gente percebe que toda aquela tradição oral que foi passada lá do início do Gênesis e chegou até Moisés. Além disso, toda a revelação que Deus deu a ele do Antigo Testamento, ao ele ter contato com essa tecnologia de escrita, ele já teve ali aquela possibilidade de começar a registrar nos papiros. Só que o papiro ele tinha um tempo de meia-vida muito curto, então tudo aquilo que era registrado era posteriormente copiado. E aí é que surge a classe dos escribas, que eram os escritores ali da antiguidade, que praticamente toda nação no mundo ali conhecido, tanto no Ocidente como no Oriente, tinha, que eram aquelas pessoas que iriam copiar, iriam passar esses escritos ali ao longo dos tempos para que ele não fosse perdido. Posteriormente, se desenvolve no mundo antigo uma nova tecnologia de escrita, que são os pergaminhos. Aqui, os pergaminhos eles já são mais resistentes, e a gente entende devido à sua forma de se fazer. Então, aqui a gente vê que, para você fazer o pergaminho, eles pegavam peles de animais, como cabra, ovelha, e aí eles processavam essa pele de animal e fazia o pergaminho. Então, de onde vem essa palavra pergaminho? É porque lá na Ásia Menor, atual Turquia, bem lá na costa, chegando lá na Grécia, existia uma cidade que era uma potência na produção de pergaminhos, que era Pérgamo. Então, é devido ao nome dessa cidade que os pergaminhos se chamam de Pérgamo, porque grande parte dessa tecnologia vinha de lá. Então, os escritores bíblicos, eles seguiam a tecnologia de escrita que era comumente utilizada no mundo deles. Acontece que chega na Idade Média, e aí os cristãos que estudavam as escrituras, eles formularam uma nova forma de se compilar. Porque tanto o papiro como o pergaminho, eles eram lidos de cima para baixo, num rolo, e não era muito fácil de se ler. Então eles tiveram a ideia de colocar um papiro, um pergaminho, um no lado do outro, fixar no meio e formar o que a gente chama de códice, que deu origem posteriormente ao livro. Então, o livro em si é um descobrimento, uma descoberta cristã. Então, até essa parte que as pessoas falam, assim, que o cristão, às vezes, ele não é muito avesso a estudar, que o cristão, ele vive de uma fé irracional. Não, na verdade, a gente percebe que essa fonte de estudo maravilhosa, que são os livros, eles foram criados dentro de uma cultura cristã. E aí que surge o códice lá na Idade Média. Até que no século XV surge a imprensa, que já é uma forma já de você conservar aquele livro muito mais confiabilidade, que aí surge a primeira Bíblia que foi impressa, que é a Bíblia de Gutenberg.
Então, a partir da Bíblia de Gutenberg, a gente já tem o surgimento de todas as Bíblias que a gente conhece mais recentemente. Então, a Bíblia de King James, a Bíblia de Lutero e todas as demais Bíblias que foram impressas posteriormente a isso. Então, o que são idiomas originais? Os idiomas originais são os idiomas que os escritores escreveram a palavra de Deus. O Antigo Testamento tem dois tipos de idiomas originais. Tem o hebraico e o aramaico. Então, 99% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Só que do capítulo 2 ao capítulo 6 de Daniel, Daniel escreve em aramaico. E aí, uma das explicações para isso é que Daniel viveu no Império Babilônico e a língua do Império Babilônico era a língua aramaica. E essa seção do livro de Daniel é uma seção conhecida como seção histórica, porque ele está contando a história dele, dos amigos dele ali naquele império. Quando chega no capítulo 7, que começa já uma seção mais profética, ele volta a escrever em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné. Então a gente entendeu agora que a Bíblia ela tem línguas originais, mas como que eu posso ler a Bíblia hoje em dia, por exemplo, no português ou na minha língua materna? É porque existem métodos de tradução da Bíblia. E aqui eu quero falar dos dois principais métodos. Existe o método de equivalência formal de tradução da Bíblia e o método de equivalência dinâmica. Qual é a diferença básica entre eles? O método de equivalência formal, o tradutor ele vai objetivar traduzir ao pé da letra aquilo que foi escrito, considerando a mesma classe gramatical, a mesma construção do autor bíblico. Então, como exemplo, a gente tem as Bíblias Almeida. Nos Estados Unidos, né, nos países ali de língua inglesa, a gente tem já a Bíblia King James. Já o método de equivalência dinâmica, o tradutor ele tenta primeiramente entender o sentido do texto e ele vai traduzir não necessariamente ao pé da letra, mas ele traduz o sentido do texto. Então, como exemplo, a gente tem Bíblias muito famosas como a NVI, NVT, a nova tradução da linguagem do dia de hoje. De acordo com a minha opinião, nenhum ou nem outro método de tradução é o mais acertado. A questão é que são métodos diferentes. E eu acho que todo cristão ele tem que ter Bíblias que tenham ambos os métodos para ele entender. A Bíblia formal, como que o escritor literalmente escreveu, e a Bíblia dinâmica, como tendo ali um aporte de facilidade de entendimento. E falando mais sobre os pilares do processo de escrita. Então, a gente tem dois pilares, e aqui é muito importante entender isso sobre a palavra de Deus. A gente tem um pilar divino e a gente tem um pilar humano. O pilar divino é o autor. E quem que é o autor? É o Espírito Santo. É ele quem vai inspirar, é ele quem vai revelar a verdade da palavra de Deus. É ele quem vai direcionar a escrita dos apóstolos, dos profetas. É ele que vai fazer com que a palavra de Deus seja infalível e inerrante, porque Deus está inspirando diretamente na escrita desses humanos. E agora em relação ao pilar humano. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade como que se dá essa correlação entre o pilar divino e o pilar humano. Mas falando sobre o pilar humano, o que o homem vai interferir na escrita ali da Bíblia? Ele vai ser o escritor e ele vai fazer a escolha literária. Então a gente percebe que a Bíblia ela tem gêneros textuais diferentes. A gente tem cartas, a gente tem livros históricos, a gente tem canções, a gente tem uma literatura apocalíptica, uma literatura profética, uma literatura poética. Isso é uma escolha do autor de acordo com aquilo que ele está escrevendo. Então a escolha na utilização de figuras de linguagem, de marcas de escrita, tudo isso, Deus conferiu ao ser humano essa liberdade, aos escritores bíblicos, essa liberdade na escolha literária, até de acordo com o tipo de escrita. Então, se o autor está escrevendo uma história, é de ser pertinente que ele venha utilizar uma linguagem mais objetiva, mais direta, com menos figuras de linguagem, para que todos aqueles elementos narrativos sejam completamente esclarecidos. Agora, se Deus está falando por meio de profecias, como as literaturas proféticas, pode ser pertinente a utilização de figuras de linguagem, de metáforas, para que aquele significado da palavra de Deus fosse o mais rico e o mais cognoscível ao maior número de pessoas. Então, aqui eu trago essa afirmação que para mim é extremamente pertinente. Tanto o conhecimento dos elementos divinos, quanto dos elementos humanos, na interpretação das Escrituras, são extremamente importantes, para que eu venha entender de fato o que a Bíblia está me dizendo. E aqui eu quero somente desenvolver um pouco essa ideia, falando de um elemento humano que, na nossa cultura ocidental, a gente não estuda tanto, que é o hebraísmo.
O que é o hebraísmo? O hebraísmo são construções próprias da língua hebraica, é uma forma de se escrever do judeu. E que isso está completamente preenchido em toda a Bíblia. Então, o hebraísmo é muito presente na Bíblia. E quando a gente entende isso, a gente melhora a nossa forma de interpretação bíblica. Um exemplo de hebraísmo é a palavra filho. Então, o judeu, quando ele ia escrever sobre filho, ele tinha alguns significados de filho. Na nossa cultura, quando eu vou falar de filho, eu já vou falar desse primeiro significado, que é o descendente imediato. É o filho biológico. Só que o judeu, na hora de escrever, ele poderia falar, utilizando a palavra filho, de um descendente não imediato, de alguém que vem posteriormente naquela linhagem. Além disso, ele poderia falar a palavra filho se referindo a alguém como sendo semelhante a alguma coisa. E a gente vai perceber isso nas escrituras. Por exemplo, eu trago aqui Mateus 1:1, que Mateus começa falando o evangelho assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus tem dois pais? Como que é isso? Não. Aqui, a utilização da palavra filho é um hebraísmo, no sentido de que filho aqui está se referindo a alguém da descendência. Então, Jesus é descendente de Davi, descendente de Abraão. Então, quando a gente entende isso, a nossa leitura bíblica melhora muito, quando a gente entende esses pilares humanos também, não somente os pilares divinos, que seria a oração, o jejum, o auxílio do Espírito Santo em revelação para a gente entender a palavra, mas quando você entende também essa parte humana e você correlaciona isso com o pilar divino, Deus nos fornece uma interpretação muito mais completa e acabada. Mais um exemplo agora da palavra filho, só que agora com aquele terceiro significado que eu disse, que é de ser semelhante a. Então, de acordo com o dicionário Vine, Belial é alguém que é vil, maligno, ímpio. E agora vamos ver como que a Bíblia fala essa expressão, os filhos de Belial, lá em 1 Samuel 2:12. Está escrito assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Então, se você entende que aqui filho seria filho biológico, o texto não faz sentido. Por quê? Os filhos de Eli também eram filhos de Belial? Não faz sentido. O que o texto está querendo falar? Os filhos de Eli, e aqui são os filhos biológicos, Ofni e Finéias, eles eram semelhantes ao maligno, ou seja, eles eram homens ímpios, vios. Então, essa utilização da palavra filho se refere a você pegar uma característica de alguém e você dizer que você é semelhante a isso, você é filho disso. Aqui eu não coloquei, mas um outro texto que os irmãos, se vocês quiserem se aprofundar mais nisso, é quando Jesus chama os filhos de Zebedeu, Tiago e João, de filhos do trovão. Por que ele fez isso? Muito possivelmente, Jesus pegou essa característica intempestiva do trovão, viu que Tiago e João tinham essa característica e chamou eles de filhos do trovão. Então, o próprio Jesus utiliza hebraísmos, ele utiliza componentes literários na sua forma de ensinar. Uma outra palavra, por exemplo, é a palavra conhecer. Aqui, um exemplo muito pertinente da gente falar sobre isso, para entender esse hebraísmo dentro da palavra de Deus, é Mateus 1, 24, 25. Aqui, a gente lembra que José descobriu que Maria estava grávida, ele quis deixar ela secretamente, mas o Espírito falou com ele para receber ela, porque ela tinha concebido do Espírito Santo. E aí é que eu chego no versículo que eu mostrei. Então a Bíblia fala: contudo, José não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então o versículo está falando que José recebeu a sua mulher, mas ele não a conheceu. Então, se eu pegar o conceito que eu tenho hoje no português de conhecer, mas José era noivo, como é que ele não conhecia a esposa dele? Ele noivou com uma desconhecida? Não. Aqui o sentido é de ter relações com ela. Tanto que as Bíblias hoje, com equivalência dinâmica, vão trazer mais claramente isso. Vai falar que José não teve relações com ela enquanto ela não deu luz a um filho. Então, muitas vezes a palavra de Deus fala sobre a expressão conhecer, mas se você estudar melhor aquela expressão, é um hebraísmo que traz o significado de não ter relações com aquele indivíduo. Então agora eu vou já para o tópico 2. Então a gente viu mais sobre a origem da Bíblia, como que ela se deu, a divisão da Bíblia, alguns elementos. Agora a gente vai falar sobre a autenticidade da Bíblia. Existem evidências que mostram que a Bíblia é verdadeira? Existem evidências que mostram que ela é confiável? Ou pelo contrário, as evidências mostram que ela não é confiável
e que a gente precisa duvidar dela. Então a gente vai discorrer mais sobre isso. Primeiramente, a autenticidade é aquilo que é real, é aquilo que é verdadeiro. Então, surge a pergunta, a Bíblia é verdadeira? Então, nesse sentido, eu vou trazer argumentos dentro de 2 pontos de vista. A gente vai observar evidências internas da autenticidade da Bíblia e evidências externas. As evidências internas é aquilo que a Bíblia fala dela mesma. Então, a Bíblia fala que ela é a palavra de Deus, que ela é proveniente de Deus, que ela é inerrante, que ela é divinamente inspirada. Tudo isso é a Bíblia testificando da veracidade dela. Quando a gente fala de evidências externas, a gente já está fazendo aqui uma análise de informações bíblicas que são ratificadas por fontes externas. Um exemplo disso são profecias bíblicas, que quando você analisa a história, você vê que elas se cumpriram exatamente como essas profecias foram escritas. E isso é uma evidência da autenticidade da Bíblia. E a gente vai fazer justamente essa análise. Falando de evidências internas, então, eu já trouxe esse versículo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, Pedro fala que a palavra de Deus veio de uma forma inspirada pelo Espírito Santo. Isso é uma evidência, então, de que ela é verdadeira, porque Deus não falha. 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo também fala que a Escritura é divinamente inspirada. E aqui Paulo estava falando a Timóteo acerca dele permanecer nos ensinamentos que lhe foram passados, desde a sua avó, a sua mãe. E aqui dentro desse contexto, Paulo fala sobre a inspiração das Escrituras. Então a gente percebe que a Bíblia testifica que ela é verdadeira. Agora vamos falar mais sobre evidências externas. E aqui eu poderia pegar milhares de profecias, porque a gente sabe que a Bíblia é um livro recheado de profecias, mas eu trouxe aqui apenas algumas. Se eu deixei passar alguma profecia, eu encorajo você que está em casa a pegar uma profecia da palavra de Deus, que você entende que já cumpriu, e tentar analisar do ponto de vista histórico se de fato ela se cumpriu como ela disse que aconteceria. Mas então eu pincelei algumas profecias que para mim ficam muito claras. Por exemplo, Jeremias vai falar de um cativeiro babilônico de 70 anos, que o povo seria invadido por Babilônia e que eles ficariam lá durante 70 anos. E a gente percebe que essa palavra, que está em Jeremias 25, ela se cumpriu ao pé da letra. E aqui a gente vê que, do ponto de vista histórico, Israel ficou cativo durante os anos 607 ao ano 537 a.C. Quem não tem muita familiaridade com a datação histórica antes de Cristo, é que antes de Cristo a gente conta de trás para frente. Então, se você fazer a diferença entre 607 e 537, você vai ver que o intervalo é justamente de 70 anos. Então, é um cumprimento literal da profecia. Uma outra profecia, e essa daqui ela me deixa extasiado com a magnitude da palavra de Deus, é que a Bíblia fez aqui o que nenhum livro na história fez, o que ninguém fez ao longo da história. Quando a gente pega Isaías 45, que foi um livro que foi escrito entre 740 e 701, então eu vou colocar aqui uma média de 720. A Bíblia chama o nome de uma pessoa, que é o rei Ciro, que nem tinha nascido, 120 anos antes dele nascer, falaria que essa pessoa nasceria, seria rei e libertaria o povo judeu da escravidão lá na Babilônia. Então, relembrando, a Bíblia aqui, 120 anos antes dessa pessoa nascer, o rei Ciro, fala que ele nasceria, seria rei e faria tudo aquilo que ele disse. Então, isso daí está em Isaías 45. Então, Isaías 45, que foi escrito em aproximadamente 720, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor ao ungido, a Ciro. Quando a gente lê isso, parece que ele já está vivo, né? Parece que ele já está lá no trono lá da Pérsia, da Média. Mas não. Quando você vai estudar a história, o rei Ciro nasceu no ano 600 a.C. Então, 120 anos depois da Bíblia falar de alguém que não existia, essa pessoa nasce, essa pessoa vira rei e essa pessoa liberta o povo de Israel do cativeiro babilônico. Isso é extraordinário, isso é uma evidência externa. A questão, irmãos, é que às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não tem uma curiosidade para colocar ela em prova. Porque se a Bíblia de fato é a palavra de Deus, por que a gente teria medo de avaliar a veracidade dela? Agora, se ela é a palavra de Deus, que ela mesmo diz ser, ela vai dar prova da sua veracidade, é ela que nos coloca em prova. E nós somos transformados a partir dela. Então agora,
eu vou trazer aqui mais uma terceira profecia, e para mim, essa é a profecia mais detalhada e mais complexa que a Bíblia disse que iria acontecer e aconteceu. Então, por isso eu peço um pouco mais de atenção em relação a isso. Daniel, capítulo 11, vai falar de uma guerra entre duas nações. Então, Daniel vivia ali nesse capítulo 11 durante o Império Persa. E Daniel vai falar que o Império Persa iria fazer guerra contra a Grécia. Então, essa é a primeira coisa. Só que isso foi escrito em 530 a.C. E Daniel, ele fala exatamente o rei que iria fazer isso. Quando você pega ali o início do capítulo 10, que é quando Deus começa a falar com Daniel, Daniel registra que ele estava no reinado do rei Ciro Grande, que é o rei Ciro II. Então, ele é o rei que a gente vai utilizar aqui como o corte, a referência para a gente somar. E aí, Daniel 11:2, Daniel fala assim: eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Então, a partir de Ciro Grande, a gente vai contar 3 reis. E Daniel fala, o quarto será mais rico do que todos eles. Então, o objetivo dele é falar desse quarto. Por quê? Continuando. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Então, a partir do rei Ciro, 3 reis apareceriam, e o quarto seria alguém muito poderoso que faria guerra contra a Grécia. Agora vamos para a história. Então aí a gente percebe que historicamente quem vem depois do rei Ciro II, que é o rei Ciro Grande? Cambises II, depois Esmerdes, depois Dário, que são os 3 que vieram posteriormente ao rei Ciro, e o quarto é o Xerxes, que foi o rei mais poderoso da dinastia Pérsia. E foi ele que começou a empreender esforços e fazer guerra contra a Grécia, guerras essas que na história ficaram conhecidas como guerras médicas. E se você analisar a datação, bate certinho, porque Xerxes viveu ele reinou entre 486 e 465, e essas guerras foram justamente nesse período. Então, a gente já vê que Daniel começa já com o pé direito. Ele já começa falando de algo e a gente já percebe que isso já se cumpriu ipsis literis, ou seja, ao pé da letra. E quando a gente continua nos versos 3 e 4, não para. E para mim fica mais forte ainda. Porque Daniel aqui, ele continua e ele fala dos eventos que vão se suceder a isso. Então, depois que teve as guerras médicas de Xerxes, que era persa contra os gregos, Daniel agora ele vai falar do posterior. E o que aconteceu posterior? Ele fala assim, que se levantaria um rei poderoso ali na Grécia e que no auge desse poder ele seria morto, não teria descendente, e o seu governo seria repartido para 4 ventos do céu. E o que aconteceu historicamente depois das guerras médicas? Vem justamente Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande era de um país que ficava ao norte da Grécia, Macedônia. Ele conquista a Grécia. E ele é esse rei poderoso. Só que ele fez uma expansão lá para a Pérsia com um período de 3 anos. Só que no ápice do poder ele morre de uma doença e ele não tem descendentes. Justamente como Daniel fala. E o governo dele é dividido entre seus principais generais, que eram 4. E esses, do meu ponto de vista, são os 4 ventos do céu que Daniel fala. E aí, pegando a terra de Israel como referência aqui nesse mapa, a gente vê que o reino do sul foi dado a Ptolomeu, o reino do leste a Seleuco, o reino do norte a Lisímaco e o reino do oeste a Cassandro. Então, justamente como Daniel disse que aconteceria, revelado por Deus, aconteceu na história. Lembrando que tudo isso daqui aconteceu no ano de 333 depois de Cristo, quando Alexandre o Grande morre. Só que lá no início, quando eu falei de Daniel 11, a gente viu que o livro foi escrito em 530, ou seja, cerca de 200 anos antes essa profecia foi feita, e 200 anos depois a gente vê o cumprimento dessa profecia. E isso são evidências da autenticidade bíblica. Quando alguém vier nos questionar acerca da nossa fé, a gente não tem que esmorecer, a gente não tem que ter vergonha. Ah, eu leio a Bíblia, mas ela é um livro que é de puramente fé. Ela é um livro de fé, sim, mas ela é um livro racional, ela é um documento histórico, ela é um livro extraordinário. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe que ela tem riquezas infindáveis. Mas o Espírito Santo só vai mostrar isso para a gente se a gente também tiver curiosidade de estudar, de ir atrás. E eu acho que essa aula ela deveria nos instigar a correr mais atrás e a ver, peraí, deixa eu ver
esses elementos bíblicos, será que eles são verdadeiros? E agora falando mais sobre um ponto polêmico, um pouco polêmico, mas que infelizmente algumas pessoas acabam se perdendo nesse questionamento. Será que as escrituras elas são confiáveis? Tá, Gustavo, eu sei que ela foi inspirada por Deus, eu sei que ela é verdadeira. Mas será que ela não foi mudada ou adulterada? Então você disse que a Bíblia foi escrita em papiro, em pergaminho, mas onde estão esses papiros e pergaminhos que eu nunca vi? Aqui em Ares, ou na minha cidade, ou no meu país, eu nunca vi. Hoje em dia, existe um centro nos Estados Unidos, que é o Centro de Estudo dos Manuscritos do Novo Testamento, que é um centro muito fera. Esses caras, eles são teólogos, e eles começaram a catalogar, fazer scanner de todos os manuscritos e pergaminhos que estão espalhados ao redor do mundo. Então não está só em um lugar, não está só em um país. Estão em universidades, museus e ao redor de todos os continentes. Na África, na América, na Europa, na Ásia, na Oceania. Então esses manuscritos estão espalhados. E hoje em dia, se você quiser, você pode entrar nesse site e lá você pode ver por datação histórica. Então eu quero um manuscrito do século tal, de tal livro, e você vai encontrar lá. Agora você precisa saber ler grego e hebraico, né? Mas isso daqui eu estou trazendo só para demonstrar, irmãos, que existe uma confiabilidade das escrituras. Você pode pegar a sua Bíblia hoje, você pode relacionar com os manuscritos que foram escritos, e você vai ver que não existe nenhum tipo de mudança. Então existe uma confiabilidade. E uma descoberta recente que foi feita na década de 40 agora, que nos deu ainda mais confiabilidade sobre a não adulteração das escrituras, foi a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Então, lá em Israel, na terra de Qumran, tem uma caverna que alguns beduínos ali passeando, eles descobriram e viram muitos escritos antigos. E aí, estudando mais sobre essa descoberta, a gente sabe que lá na época do Novo Testamento, antes da diáspora judaica, da destruição do Templo 70, existia uma seita que ficava meio que espalhada, ficava meio que afastada das cidades, que eram os essênios. E aí esses essênios, eles, antes da invasão romana, eles esconderam muitos manuscritos e pergaminhos bíblicos nessa caverna, que os arqueólogos hoje descobriram recentemente. E por que essa descoberta é importante? Porque lá, irmãos, alguns livros bíblicos, eles foram achados, 99% deles lá. Por exemplo, o livro de Isaías. E aí, os estudiosos pegaram esses pergaminhos do livro de Isaías e pegaram o livro de Isaías que a gente tem hoje e viu que não teve nenhuma alteração digna de nota, nenhuma alteração no livro que a gente tem hoje. Então, isso é uma descoberta científica que aponta para a confiabilidade das escrituras, que as escrituras elas não foram alteradas. Mas existem alguns argumentos, algumas coisas que as pessoas falam sobre a mudança das escrituras e que eu vou tratar um pouco sobre eles. O primeiro argumento que talvez você nunca ouviu, talvez você já ouviu, mas é que um imperador romano, ali no início da Idade Média, que foi Constantino, ele adulterou as escrituras. Então, o que é dito sobre ele? Então, supostamente, Constantino, né, ele teria unido o Império Romano em uma religião, né, fundado, né, entre aspas, o cristianismo, e aí ele fez isso para ganhar apoio. E o Constantino, para ganhar apoio, porque o Império Romano estava sendo muito invadido pelos bárbaros, estava muito grande, ele instituiu essa religião para ter uma unanimidade. E ali Constantino teria supostamente mudado as escrituras, porque o Constantino foi o cara que começou a convocar ali os encontros da igreja e começou a ter primazia sobre os líderes da igreja. Só que isso historicamente é falso, porque em primeiro lugar, Constantino não instituiu o cristianismo como religião oficial. Na verdade, o imperador que instituiu oficialmente a Igreja Católica Apostólica Romana foi o imperador Teodósio, no Edito de Tessalônica. Então, Constantino não tem nada a ver. E olha só, se vocês não encorajam a fazer isso, mas na internet, até infelizmente, alguns líderes pertinentes do passado começaram a falar isso, mas tudo isso é falado com informações falsas historicamente. E eles vão falar com tanta certeza, não, Constantino instituiu a Igreja Católica e ele começou a corromper o cristianismo. Não, não foi Constantino que instituiu a Igreja Católica Apostólica Romana, foi o imperador Teodósio no Edito de Tessalônica. Além disso, esse argumento de Constantino ter alterado as escrituras não faz sentido, e aqui eu vou falar para vocês. Constantino, ele era um imperador pagão, imperador romano, e ele era
puramente idólatra. E aqui não faz sentido falar que Constantino alterou as escrituras, sendo que Constantino ele foi combatido justamente por causa da sua idolatria no meio da igreja primitiva. Então a igreja primitiva teve uma aversão, boa parte, a esse imperador por causa das suas práticas idólatras. Então se ele quisesse ter apoio, era só ele mudar essas partes de idolatria que a Bíblia condenava, que aí a igreja não teria uma base e um respaldo para criticar ele. Mas a gente vê que essas partes que condenam a idolatria vieram até nós e estão na Bíblia até hoje. Então não faz sentido Constantino ter alterado as escrituras se ele não alterou o ponto que as pessoas criticavam ele. Então não faz sentido absolutamente nenhum dizer que Constantino adulterou as escrituras. Continuando esses argumentos, existe agora um outro tipo de argumento, que algumas pessoas falam, não, que a Bíblia não é confiável porque ela ficou confinada na mão da Igreja Católica e a Igreja Católica teria adulterado as escrituras durante o período da Idade Média. Mas, mais uma vez, eu vou com um argumento semelhante na minha mesma lógica que eu já apresentei do Constantino. Se a Igreja Católica tivesse adulterado as Escrituras, ela teria adulterado no sentido de corroborar os seus dogmas. Mas quando a gente vai para a Reforma Protestante, a gente vê que o principal lema da Reforma era o somente a Escritura, que é o somente a Escritura, regra de fé e prática. E que os protestantes, eles começaram a discordar dos dogmas católicos do ponto de vista bíblico. Então, se a Igreja Católica tivesse adulterado as Escrituras, não haveria argumento protestante, não haveria o que contestar, do ponto de vista bíblico, os dogmas católicos. Ou seja, a Igreja Católica não adulterou as Escrituras. Por quê? Ali, naquele contexto, a gente, como protestante, entende que aqueles dogmas que foram combatidos, eles estavam completamente contrários em relação à Bíblia. Então, não faz sentido falar que a Igreja Católica adulterou as Escrituras. E hoje a gente sabe também que as Escrituras, elas, como eu já disse, não ficaram conservadas em um só lugar, em um só país, em um só museu, não, mas eram espalhados. E a descoberta do Mar Morto, ela também coloca esses argumentos de lado, porque a gente já fez essa análise e viu, baseado no livro de Isaías, que a Bíblia que a gente tem hoje é muito semelhante à Bíblia que a gente que foi escrita lá no início. Então, agora eu começo a parte final da minha aula falando do tópico 3. Então a gente falou da origem divina das Escrituras, da revelação de Deus. A gente falou de evidências da inspiração das Escrituras. A gente falou um pouco mais sobre a confiabilidade das Escrituras, que a Bíblia é um livro extremamente confiante. Existe até uma ciência, que eu só vou citar aqui o nome para quem quiser se aprofundar, que é a crítica textual. É uma ciência que existe no sentido de você pegar todos esses manuscritos, você compilar eles, você ver se existem possíveis variantes de texto e você chegar ao texto que os apóstolos escreveram. Então existe todo um ramo científico dentro das ciências sociais aplicado à palavra de Deus para a gente garantir uma confiança nas escrituras que a gente tem. Então, primeiramente, falando sobre a mensagem da Bíblia. Então, a Bíblia, ela nos transmite uma ética cristã. E o que seria a ética cristã? Seriam princípios que vão nortear a nossa vida. E aqui eu quero trazer para os irmãos que a ética ela pode ser baseada em duas coisas. Ela pode ser baseada no dever, naquilo que você acha que é propriamente certo ou errado, analisando a ação em si, ou ela poderia ser considerada uma ética a consequência daquilo que eu faço. Então, se eu vou fazer uma ação que ela vai gerar sofrimento ou ela vai diminuir sofrimento, que seria aqui já uma ética mais diferente da Bíblia, uma ética utilitarista. E aqui eu quero afirmar, mostrando aos irmãos que a ética bíblica não é uma ética baseada na consequência, e sim no dever. Um exemplo disso é você pegar o Decálogo, os 10 mandamentos, e a gente vê que Deus fala assim, olha, não roube, não mate, não adultere. Não existe uma explicação sobre a consequência disso. É claro que a gente entende que quando eu roubo, eu estou lesando aquela pessoa, posteriormente eu posso gerar um sentimento de vingança, revanchismo. É claro que a consequência disso é ruim, mas aquilo que a Bíblia nos fala para não fazer é baseado na ação em si, é uma ação imoral, é uma ação antiética. Então, tudo aquilo que eu faço que está dentro da ética cristã, eu faço por meio de fé. Eu faço porque Deus entende que aquela ação ética, ela não é verdadeira. E não analisando na consequência. Por exemplo, deixa eu ver se eu vou mentir. Eu deixei quebrar um objeto na minha casa, a minha mãe vai me perguntar se foi eu, e aí eu começo a pensar na consequência.
tá, se eu falar que foi eu que quebrei, então a minha mãe vai brigar comigo, eu vou apanhar e aí eu vou mentir. Então isso seria uma ética baseada na consequência. Você está pensando nos malefícios disso. Mas uma ética baseada no dever é contrário. Seria assim, tá, mentir é propriamente certo ou errado? Então o que a Bíblia diz? Não, que é errado. Então eu não vou mentir ainda que aparentemente eu venha sofrer com isso. Então a ética cristã é baseada no dever. E aqui eu encorajo mais uma vez aos irmãos a adotarem essa fé nos ensinamentos bíblicos, não olhando somente para a consequência daquilo que você vai ganhar, daquilo que você vai deixar de sofrer, daquilo que você vai ganhar como refrigério, daquilo que você vai ganhar como um presente temporal, daquilo que você pode ganhar de Deus, sendo Deus Todo-Poderoso. Não. A gente tem que seguir uma ética baseada na obediência, em tudo aquilo que a gente pode agradar a Deus com a nossa obediência, numa ética baseada no dever. E por fim, terminando a minha aula, a Bíblia é o meio pelo qual a gente conhece Jesus e o Evangelho. Então, infelizmente, mais uma falácia surgiu recentemente e que a gente observa na internet, a gente observa em alguns meios eclesiásticos de que eu preciso somente de Jesus, eu não preciso da Bíblia. Ou eu preciso somente de Jesus e eu não preciso da igreja. Mas aqui eu quero ressaltar que você só conhece Jesus Cristo, você só crê em Jesus Cristo, você só se relaciona com Ele a partir do conhecimento que a Bíblia nos fornece. E olha o que João 20:31 fala. João fala assim, estas coisas, aquilo que Ele fez, foram registradas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, João está falando que a igreja conhece Jesus, a igreja crê em Jesus, porque ele registrou essas coisas sobre Jesus, e a partir desse registro e do conhecimento daquilo que foi escrito, a igreja então possa crer que de fato Jesus é o Cristo. Então, sem a Bíblia, eu não conheço os ensinamentos de Jesus. Sem as Escrituras, eu não sei quem é Jesus. Então, a salvação é por meio de Cristo. É por meio da graça, mediante a fé, como Efésios 2:8 fala. Mas a verdadeira fé, ela é polida. A verdadeira fé, ela é construída em Jesus Cristo a partir do conhecimento que eu tenho das Escrituras. Sabendo como Jesus é pelas Escrituras, eu entendo quem de fato é Deus e eu consigo crer em um Deus verdadeiro, não em um Jesus que é manchado pela minha cultura, um Jesus que é moldado ao meu estilo de vida. Então, nesse sentido, eu gostaria de terminar essa breve exposição falando da palavra de Deus. Eu entendo que esse tema, ele é um tema que começa agora a ser estudado, mas que ele deve continuar e perdurar ao longo de toda a nossa caminhada cristã. Então, eu encorajo os irmãos a buscarem mais estudar a palavra de Deus, buscarem as evidências que mostram que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. A Bíblia nos dá evidências internas, mas não somente internas, daquilo que ela fala sobre ela mesma, mas evidências históricas. E é importante que, baseado com o Espírito Santo, eu tenha um bom estudo das Escrituras e que muitas dúvidas que a gente tem e que às vezes já surgiram, igual, por exemplo, essa dúvida de Constantino que eu disse, essa dúvida da Igreja Católica eu já tive, mas estudando, baseado numa experiência com o Espírito Santo, num direcionamento que ele me deu, eu pude solucionar muitas dessas dúvidas. E o Espírito Santo, ele tem esse desejo de nos dar um crescimento e um amadurecimento na palavra de Deus. Então agora eu gostaria de terminar essa EBD fazendo uma breve oração com todos os irmãos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu de ministrar essa aula e de falar sobre um tema tão importante e tão pertinente para as nossas vidas. Pai, coloca a palavra de Deus no nosso coração no lugar que ela merece, que é no topo, Senhor, que é tendo primazia. Senhor, nos ajuda a tirar as nossas dúvidas, nos ajuda a nos aprofundar na palavra. Essa revista a gente vai falar de tantas coisas maravilhosas das Escrituras, a gente vai ter uma aula só de inspiração da Bíblia, demonstrando a inspiração do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Eu sei, Senhor, que essa aula é uma aula introdutória para trazer esse breve conhecimento aqui no início sobre essa lição maravilhosa que a gente vai ter. Mas, Senhor, nos estimula a estudar mais, nos estimula, Senhor, a crescer mais. Usa esse momento, Senhor, para que todas as nossas dúvidas acerca da Bíblia sejam sanadas e que a Bíblia, Senhor, seja
primazia em nossos corações, para que nós venhamos utilizar a Bíblia como o Senhor utilizava, como espada, para afastar o inimigo, para gerar em nós vida e vida com abundância. Então assim eu oro e eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo.